A criação de 2 novos partidos ontem à noite movimentou Brasília nesta quarta. Vamos a São Paulo com a nossa editora de política, Renata Lopretti. Qual foi a repercussão, Renata, da criação das novas legendas? Mariana, no dia seguinte ao sinal verde do TSE para a formação de 2 novas siglas, o PROS e o Solidariedade, o repórter especial Gerson Camarote foi ao Congresso conferir a movimentação de quem já tem um partido para chamar de seu e de quem ainda espera a decisão da Justiça Eleitoral. Logo cedo, o deputado Paulinho da Força, responsável pela criação do Solidariedade, se encontrou com o presidente do PSDB, senador Aécio Neves. Na pauta, a eleição de 2014. A boa política fala de alianças programáticas. É o que nós vamos construir daqui por diante. Se depender de mim, nós estaremos alinhados com o Aécio. Muito bom. Certo. Mas a possível parceria não é unanimidade no ninho tucano e a proliferação de partidos também é alvo de críticas. Eu não sei se está apoiando, isso não importa. Eu acho que nós temos que ter postura de coerência. Não é só quando nos interessa que é correto. A Justiça decide na semana que vem se autoriza a criação do novo partido da ex-senadora Marina Silva. Em visita ao Congresso, ela tentou demonstrar otimismo. Acreditamos que fizemos um trabalho idôneo, com integridade, apresentamos os dados materiais e legais e agora aguardamos a decisão da Justiça Eleitoral. Enquanto os novos partidos batalham para atrair filiados, o PSB procura se livrar dos insatisfeitos. Abriu processo para expulsar o prefeito Alexandre Cardoso, de Duque de Caxias, que declarou apoio à reeleição de Dilma e ao projeto do governador do Rio, Sérgio Cabral. E negocia uma saída honrosa para o grupo político do governador Cid Gomes, do Ceará, que também apoia a Dilma. Ou segue a posição partidária, em respeito à democracia, né? Ou então deixa o partido. Né? Ninguém é obrigado a ficar no partido. Camarote, qual é a reação do Palácio do Planalto aos 2 novos partidos e também ao da Marina, se ele vingar ainda? A grande preocupação do Palácio do Planalto é a pulverização das candidaturas. Esses partidos, alguns deles, eles fortalecem, tirando o PROS aí, o Solidariedade e o Rede da Marina, eles fortalecem novas candidaturas, criando, a gente vê aí a proximidade do Aécio com o Paulinho e da Marina tentando criar o seu partido. Isso cria um ambiente, claro, de segundo turno. Esse não era o cenário trabalhado pelo Palácio do Planalto no primeiro semestre. No primeiro semestre, a tentativa era de resolver, tentar solucionar essa eleição de 2014 no primeiro turno. Agora, já há um reconhecimento que o cenário mudou e que a eleição vai ser muito mais competitiva e o cenário começa a ficar incerto para 2014, apesar de o Palácio do Planalto tentar passar a imagem de tranquilidade com os números que apontam a presidente Dilma Rousseff, neste momento, com um patamar seguro para ir para o segundo turno. Outra coisa que chama a atenção, Renato, que eu percebi hoje, é essa questão do PSB. O PSB tenta fazer amanhã, principalmente o grupo do Cid Gomes, do governador Cid Gomes, uma saída amigável do PSB, principalmente para evitar brigas judiciais, para a recuperação de mandatos de parlamentares do PSB ligados ao Cid Gomes. Mas eu conversei agora à noite com o Ciro Gomes, ex-ministro do governo Lula, e ele fez duras críticas ao Eduardo Campos, dizendo inclusive que o PSB estava numa linha de convidar desafetos políticos do grupo Ferreira Gomes lá no Ceará. Obrigada, Camarote. Vamos ver nos próximos dias até que ponto essa separação pode ser amigável. Também no estudo em Brasília está a comentarista de política Cristiana Lobo. Cristiana, enquanto os olhos estavam voltados lá para o TSE, para a formalização das novas siglas, no Congresso naufragou a mini-reforma eleitoral. Exatamente, Renata, boa noite a todos. Essa proposta de mini-reforma eleitoral, que alguns estão chamando de ajustes
para as eleições do ano que vem. Isso pode até entrar na pauta de madrugada, mas o PT promete obstruir. Esse movimento de hoje, aliás, essa paralisação, que foi um movimento contra a votação dessas duas mini-reformas, a do Senado e da Câmara, nem as duas casas conseguiram juntar a mesma proposta, isso denota a dificuldade, a incapacidade do Congresso Nacional de produzir uma verdadeira reforma política. Uma verdadeira reforma política que dê respostas ao que as pessoas estão querendo saber. Muitos brasileiros foram às ruas também questionando isso, que é sobre o sistema do financiamento de campanha, se público, se privado, o sistema do voto, tipo de coligação, coisas que interessem ao eleitor. Essas duas propostas, elas interessam aos candidatos. Então, uma distância bastante grande, e isso envergonhou um pouco o Congresso em votar uma coisa que não interessa ao eleitor, interessa só ao Congresso, e não conseguir dar a resposta. Para se ter uma ideia, falam em reduzir o período da campanha. A proposta que veio do Senado traz do dia 5 para o dia 7, quer dizer, reduz 2 dias o período de campanha, mas fala em números de cabos eleitorais, que não é uma coisa que está no dia a dia do cidadão, não tem nada a ver com o voto que o cidadão vai fazer ali na urna eletrônica. Então, envergonhado de não ter essa capacidade, alguns partidos, entre eles o PT e o próprio PCdoB, que também iniciou o dia obstruindo, esses dois partidos preferiram não votar. E a tarde toda no Congresso, Renata, eu só ouvia falar nisso, que essa proposta era cosmética, era uma perfumaria, eram apenas miçangas, ou seja, ninguém queria participar, dividir essa votação dessa mini-reforma, esse mini-ajuste para as eleições. E a gente vê, como o Camarote falou, dos partidos, né? Cada ano tem um partido que é criado para ser uma janela, que é uma verdadeira reforma eleitoral. Esse ano já foram 2 e pode ser até o 3º. Obrigada, Cristiana. Olha, de toda a conversa sobre a necessidade de reformar o modo de fazer política, uma conversa vitaminada pelas manifestações de julho, a gente vê aí pelo inventário feito pela Cristiana que não sobrou quase nada. Tem lá uma comissão especial funcionando, mas a gente não vai ter sinal de fumaça disso por muito tempo. A novidade para a eleição de 2014 acaba não tendo nada de novo. São mais partidos, 32 até o momento, criados para aproveitar uma brecha da legislação, que é a seguinte: se a pessoa troca de partido, ela corre o risco de perder o mandato, mas não se ela migrar para uma nova legenda, para uma legenda recém-fundada. O problema de serem tantos partidos, pelo menos 2. Primeiro, que todo mundo tem claro que não existem 32 maneiras de se pensar a política do Brasil, 32 fatias de representação, digamos assim. Esses partidos não atendem, no mais das vezes, a nenhum perfil de representação, de corte da sociedade. Segundo, que eles recebem dinheiro do Estado muito antes de receber um voto sequer. Dinheiro do fundo partidário, da divisão do bolo das multas eleitorais e até tempo de rádio e TV, que é um horário que a gente sabe que de gratuito só tem o nome.